Estão visualizando legal? Sim, professor. Então, o microfone já Oi. vem ligado também. Sim, Oi? professor, tá ok. Tá ok, né? Tá. Aqui com essa aula aqui a gente vai encerrando já a de hoje, tá? Cansativo, gente, mas não tinha outra forma de fazer, tá? Você pode observar aqui no cronograma de vocês constavam as 3 aulas juntas, né? Então não foi nada alterado, se não fosse dessa forma, não foi nada acrescentado. Vocês podem até acompanhar pelo cronograma que eu passei para vocês, tá? Essa aula existe lá e são as 3 mesmo. Mas também a gente vai ser um pouquinho mais acelerado nela, que ela fala um pouquinho das articulações, e as articulações elas são mais leitura também, é um entendimento mais para poder, o que buscar, é bem mais rápido, beleza? Professor, Oi. nesse caso, então, o senhor está fazendo mais uma introdução, né? Porque até então é muita coisa de decoreba, né? O que o senhor está falando aí. Sim, Tem que decorar sim. muita coisa e tal. Aquela primeira aula, ela não é muito decoreba, não, né? Ela já foi mais. Uhum. Ela foi, Não, a segunda já é mais a decoreba segunda também. já é, e essa terceira também é decoreba, tá? Aham. Aí o senhor Tá? tá Então, fazendo mais uma introdução, então, do que a gente isso, vai ver com mais profundidade no decorrer do curso. isso, Entendi. exatamente. Tá? Eu tô só Entendi. direcionando vocês aí. Isso aí é você sentar, pegar o livro didático e tá bem esmiuçadinho. O que eu estou fazendo aqui? É só pegando as partes mais importantes dessas duas complementares e vocês seguirem legal, tá bom? Tá bom, A obrigado. primeira, ela foi a primeira que é a aula realmente dada, tá bom? Então, olha só, o que é uma articulação? O que nós temos que entender numa articulação? Conhecer quais são os 3 tipos de articulações existentes no corpo. Tá? Isso é fato. São 3 tipos de articulação, a gente vai conhecer ela agora. Tá? Isso aqui é uma curiosidade do conceito de articulação. Ela está na página 28 do livro da unidade 2, que fala sobre os ligamentos. Né? O que acontece com o ligamento quando você torce um pé, né? Ele fala que afrouxa, que rompe, pode romper facilmente. Após rompido, ele não se reconstitui, mas ele é compensado por outras articulações, por outros ligamentos, tá? E é por isso que quando você faz uma cirurgia de menisco, por exemplo, você retira dali alguns ligamentos e o cara volta a jogar bola normalmente, tá? Então, alguns ligamentos são vários ligamentos que existem em determinados locais que podem ser retirados ali, lógico, não em grande quantidade, mas alguns que foram lesados, se você retirar dali, ele não vai dar problema nenhum de estabilidade ou mais, tá? Você pode compensar essa desestabilização através de quê? De fortalecimento de musculatura, tá? Que circunda, de repente, essa massa muscular próxima desses ligamentos. Então, ele traz bastante isso, esse conceito aqui, tá bem delimitadinho no livro didático de vocês. Tá tranquilo. Não vou nem entrar muito nesse detalhe, porque ele está bem explicadinho lá. E caso tenha dúvida, a gente entra em contato depois. Tá? Então, esses são 3 tipos de articulações, gente. Ó, fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Cada uma delas, elas podem ser chamadas de fibrosas ou sinartroses cartilaginosas, ou anfiartroses, e sinoviais ou diartrose. O que é isso? Vamos lá. Olha só. Por que é sinartrose? São cartilagens imóveis. É só você lembrar que imóvel, então, existe cartilagem no início da formação do crânio, das articulações do crânio, no início, tá? Depois ela passa a sumir. Então, ela é sinartrose. Ela é uma anfiartrose porque ela tem pouco movimento. Qual que é a região do meu corpo que tem pouco movimento? Articulações do carpo. Você sabe o que é carpo? É no punho, no punho, entre o seu punho e os seus dedos. Tá? Então, esse meio da sua mão é chamado de carpo. Tá? Então, você pode imaginar que você consegue movimentar os dedos para cima e para baixo, fechando ou abrindo, mas você não consegue movimentar essa região do carpo que vocês têm aqui, certo? É muito pouca essa articulação, é pouco movimento. Ela não se movimenta como os dedos se movem, tá?
Então, essa é chamada de anfiartrose, esse tipo de articulação. A articulação que se chama diartrose é aquela articulação que tem movimentos amplos. A articulação do ombro, ela é uma diartrose, tá? Diartrose, que ela movimenta dois ossos. Então, ela pode ir para cima, ela pode ir para cima, ela pode vir para baixo, ela pode ir para trás, ela pode ir para frente, tá? Ela pode circular. Então, são movimentos amplos. Então, é assim que você vai acabar fixando isso. Diartrose, movimentos amplos, articulação dos ombros. Anfiartrose, pouco movimento, nós temos o carpo, tá? Nós temos as sinartroses, que são imóveis, que é a articulação do quê? Da cabeça. É decoreba, gente. Não tem outra forma de você aprender isso aqui se não for você sentando e estudando, tá? Não tem como, é decoreba, tá? Agora, futuramente com as outras CMFs, com certeza vocês vão entrar como que acontece essa ligação, onde que pode acontecer mais movimentos parecidos um com o outro, quais assemelham a um, qual que assemelha a outro. Aí vocês vão ter uma amplitude maior de estudo em cima de cada um deles, tá? Então isso aqui é simplesmente o início de um direcionamento para vocês crescerem na profissão de vocês aí durante esse curso aí de 4 anos, né? Acho que é isso que vocês vão fazer, tá? 5, né? 5. 5. 4,5, né? Já tem meio quase. A gente passa tão rápido que vocês nem imaginam. Olha só, outra forma de classificar os ossos, desculpe, de classificar as articulações. Outra forma de classificar as articulações é quanto aos tecidos que nós encontramos neles, tá? Eles podem ser fibroso, a sutura do crânio, ele é fibroso, quase nem aparece, olha só, aqui, ó, esse tecido é fibroso, tá? Eu tenho aqui cartilaginoso, que é a sínfise púbica. A sínfise púbica é o que separa o quadril, lá embaixo, da parte do lado esquerdo da perna esquerda, da parte do quadril da perna direita, tá? Então, a sínfise púbica é esse movimento, é esse pedacinho que tem aqui, tá? Que é cartilaginoso, tá bom? Nós temos também as articulações chamadas de articulações sinoviais. O que são articulações sinoviais? É que ele tem líquido sinovial, gente. Nós temos uma articulação que é protegida aqui, ó, dentro dessa estrutura. O ombro é uma articulação sinovial, o joelho é uma articulação sinovial, cotovelo é uma articulação sinovial. Por quê? Porque ele tem uma capa protetora de líquido. Se você cortar, vamos dizer assim, pegar lá um bisturi ou alguma coisa e pegar as junções desses ossos e você puder separar a junção desses ossos, ele vai sair um líquido aqui de dentro, que é um líquido chamado líquido sinovial. O que tem nesse líquido sinovial? Bastante nutrientes, tá? Ele tem substâncias aqui deslizantes, ele tem enzimas, ele tem substâncias nutritivas para esse encaixe ósseo, tá? Então, quando você ouvir falar em líquido sinovial, você vai falar assim, ó, todas as articulações que existem junções, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, tem? O que vocês acham? Tem, tá? Então, ele tem líquido sinovial, ele é um tecido articular sinovial, não tem erro, tá? O tecido fibroso, como que elas podem ser? Elas podem ter suturas, a base do crânio, que isso aqui a gente chama de sutura, tá? Para cá, sutura para a esquerda, sutura para a direita. Nós temos a gonfose, que são a parte dentária. Nós temos a sindesmose, que é um tecido que nós temos aqui que faz a união entre o rádio e a una, entre um osso e outro. A gente vai ver isso aqui melhor em um slide mais aqui para frente. Ó, sutura, tá? Isso aqui é uma sutura. Cada sutura dessa tem um nome, né? Essa sutura aqui é uma sutura saginal, ela começa aqui e termina aqui, tá? Essa aqui é coronal, né, que separa o frontal, tá?
eu tenho uma protuberância aqui, mas nem aparece direito, eu não vou nem citar ela para vocês. Nós temos essa sutura aqui, que é a lambdoide, essa aqui atrás. Então, são várias suturas a nível de crânio, certo? Essas suturas, elas vão se fechando. É aqueles locais onde existem a formação óssea de fora para dentro, né? Onde eram antigamente quem? Né? Aquelas partes moles do bebê, né? Que agora se fundiram e formaram ossos rígidos. Então, aqui não tem... Só se for uma pancada muito grande, né? Aqui nós temos aqui uma sindesmose, a ligação de um osso com o outro. Tá bem aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá? Essa aqui é uma ligação sindesmose. Tá? Ela vai ligar o rádio com a una. Tá? No braço. Aqui, ó. Certo? Rádio e una. O ligamento aqui. A cartilagem ou anfiartrose ela pode ser sínfise ou sincondrose. O que é isso? Eu vou colocar todos eles aqui só para vocês terem uma noção. Olha só. Articulação cartilagínea do tipo sínfise. Sínfise, gente, é cada cartilagem dessa aqui, ó. Tá? Sínfise. É cada cartilagem dessa aqui. Então, ela suporta uma pressão extremamente grande. Tá? Bem, pessoas que podem ter aí uma sobrecarga em cima dessas cartilagens aqui, elas podem se render também, tá? E é difícil você colocar essas cartilagens de volta no local, tá? Sem dor, certo? Então, esse aqui pode ter uma deformidade de cartilagem, isso aqui gera uma dor imensa. Vocês podem ver que ela é bem simétrica, né? Uma com outra, unindo bem essa parte óssea, né? Então, vocês têm aqui uma sínfise. Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá, beleza, tranquilo. Ficou quietinho aí, eu fiquei... Será que eu tô... Beleza. Uma sincondrose, uma articulação cartilagínea do tipo sincondrose. É essa junção aqui, ó. Essas cartilagens aqui, que vai... Aqui o osso, nós temos o osso externo, e aqui nós temos as costelas. Então, nós temos umas cartilagens que vai unir essa costela ao osso externo. Tá? Vamos ver bem isso aqui na prática. Na prática, a gente vai dar uma noção para vocês do que é essa sincondrose aqui. Tá? Vocês observam bem essas cartilagens aqui. Certo? Essa aqui é uma posição anatômica. Todas as vezes que a gente for falar em relação à posição óssea ou posição corporal de músculo, localização de músculo, localização de órgãos, nós temos que ter uma posição desse tipo aqui, que nós temos que fazer a posição para identificação, tá? Nós temos aqui o antebraço, nós temos o braço, onde fica o rádio interno, una interno, tá? Então, essa posição é uma posição anatômica. Isso aqui é curiosidade para vocês também, tá? Todas as vezes que ele for identificar qualquer osso, ou músculo, ou tecido, nós temos que ficar nessa posição para facilitar a identificação e o local onde eles estão. Aqui é o seguinte, aqui são alguns movimentos. Oi? Só um minutinho, tem alguém de novo com o microfone ligado, fazendo uns ruídos muito altos. Aí, melhorou. Gente, dá uma verificadinha no microfone. Se vocês quiserem parar, o pessoal que tiver com o microfone, pode desligar o microfone de vocês. Aí. Melhorou, né, gente? Melhorou. Sim. Isso. Beleza, ficou legal. Então, aqui nós temos algumas possibilidades de movimento, tá? E dos eixos lateral. Isso aqui é uma posição, né? Eixo lateral. Quando eu falo em lateral, é do lado esquerdo para o lado direito, tá?
desse lado para o lado de lá. Tá? Então, nós temos um movimento de flexão, de extensão, tá? Com os pés também, com as mãos, flexão, extensão, tá? Mas sempre a gente fala, ó, qual o movimento possível no eixo lateral? Ah, pode acontecer isso, tá? Isso aqui também vocês vão ter um aprofundamento quando tiver outras aulas, tá? Mas a gente vai deixar bem claro para vocês que vocês podem, no movimento eixo lateral, fazer flexão e extensão. No eixo antero-posterior, antero-frente, posterior, costa, tá? Então, eu posso fazer nessa posição, eixo antero-posterior, uma adução e uma abdução, tá? Posso fazer uma rotação medial? Posso. Posso fazer uma rotação lateral? Posso. Gente, isso aqui é sentar e discutir, tá bom? É só você lembrar qual eixo eu estou utilizando e quais são os movimentos possíveis nessa posição de eixo. Isso aqui a gente não vai entrar muito em detalhes, porque vocês vão ver isso aqui separadamente, tá? Que mais? Como que se forma o líquido sinovial? Isso aqui é importante. E eu acho que a gente é o mais importante dessa aula aqui. Quais são as constituições? Aqui vamos dizer que é um joelho, tá? É um corte frontal, isso aqui é um joelho. O que tem dentro do líquido sinovial? Primeiro, para ter um líquido aqui dentro, eu tenho que ter uma camada protetora, tá? A camada minha protetora chama-se cápsula fibrosa. Ela começa nesse osso aqui, ó, e ela prolonga, ó, o periósteo aqui, ó, né? A camada que protege o osso externamente. Então, eu tenho uma cápsula articular, ela insere nesse periósteo e ela vem formando aqui, ó, uma cápsula para cá e uma cápsula para cá. Beleza. Isso aqui para que serve? Para proteger o líquido sinovial dentro dela. Olha só o que tem aqui. Nós temos aqui a membrana sinovial, uma membrana externa, tá, que protege de um osso do outro, e nós temos essa membrana sinovial que tem esse formato de proteção interna, tá? Para que isso? A cápsula fibrosa ela é formada por duas membranas, essa cápsula fibrosa, e dentro dessa membrana sinovial, nós temos nada mais, nada menos do que uma cavidade de articulação, onde nós vamos encontrar o líquido sinovial, tá? Esse líquido sinovial é que vai permitir o movimento desse osso com esse osso aqui, tá? Sem provocar lesão nenhuma, sem provocar agressão nenhuma. Ela desliza, ela faz deslizar esse osso em cima desse osso aqui, tá bom? Esse é o movimento do seu joelho. Se você fizer o movimento do seu joelho, você não sente dor, tá? Por quê? Porque esse líquido sinovial, ele absorve impacto, faz a lubrificação desse meio, do encontro entre essas duas formas ósseas, e, consequentemente, elas vão o quê? Deslizar entre elas. Essa é a função desse líquido sinovial, tá? Bom, aqui nós temos algumas curiosidades que foi colocado para vocês. Eu acho que traz isso aqui também no livro didático de vocês. O que é uma articulação simples? É quando tem apenas dois ossos que fazem a articulação. É só você pegar a sua mão e formar... Essa aqui é a mão, né? Nós temos as falanges aqui, ó. Essa é uma falange, essa é outra falange, essa é outra falange. Então, o seu dedo é a sua mão. É uma articulação simples de um osso com um outro osso, tá? Eu tenho uma articulação composta quando 3 ou mais ossos fazem parte da articulação. Essa aqui é uma articulação do cotovelo, tá? Eu tenho aqui um dos ossos e mais 2 do antebraço, um do braço e mais 2 ossos do antebraço. Eu tenho uma articulação complexa quando existe a presença do disco ou menisco, tá? Como, por exemplo, a articulação temporomandibular ou articulação do joelho. Então, eu tenho lá um disco de menisco, tá? Então, essa classificação é muito tranquila, tá? Simples, um osso com outro, composta um osso com mais 2 e complexa quando tem um menisco, tá? Essa é a articulação complexa. Eu acho que tem até uma questão naquele... Eu vou até adiantar para vocês uma questão
do atividade diagnóstica lá do AVA. Ele tem uma pergunta que diz assim: o menisco faz parte de que tipo de articulação? Tá? É só você colocar lá, complexa. Vocês vão lembrar de mim. Ok? Estão me ouvindo? Ok, professor. Sim, Beleza. Tranquilo. ok. Tá? Aqui nós temos o quê? Quanto ao grau de liberdade. Gente, isso aqui é ler, tá? Eu não vou entrar, que a gente já está ficando cansativo, a aula pra caramba, e vocês já estão um pouco cansados. Eu tenho só que dar uma ideia para vocês quanto ao grau de liberdade. Ele é monoaxial, ele pode ser biaxial e triaxial. Quanto à liberdade, o que é monoaxial? Quando o eixo de movimento é apenas em um eixo, ou seja, a articulação do cotovelo. O que o cotovelo faz? Não é para cima e para baixo só? Tá? Então, esse é monoaxial. O que é biaxial? Quando existem dois eixos de movimento. Exemplo, a articulação metacarpo-falangiana. Ou seja, você faz um movimento de abrir as mãos e fechar as mãos, e você pode colocar o seu dedão no seu dedinho, tá? Então, você tem dois tipos de movimento, para dentro e para fora, ou fechando e abrindo. Triaxial, quando existem três eixos de articulação, tá? É o gleno humeral, ou seja, essa parte do seu ombro. Você levanta o seu ombro para cima, abaixa o seu ombro, você leva o seu ombro para trás e traz ele para frente, tá? Então, depende do grau de liberdade, certo? Não tem mistério nenhum, gente. Aqui fala, ó, 3 graus de liberdade, 2 graus de liberdade e 1 grau de liberdade. É sentar e ler, ok? Aqui nós temos os exemplos do que eu acabei de falar, uniaxial, biaxial e triaxial. Tá, aqui algumas articulações, né, que você pode classificar. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês. Classificar uma articulação externo-clavicular. Por que ela é sinovial? Por que ela é simples? Por que ela é complexa? Por que ela é não axial? Tá? Então você vai fazer uma leitura aprofundada disso aqui. De repente a gente vai fazer um exercício depois para você classificar isso aqui, tá? Tem outro também, um outro exercício para vocês fazerem leitura. Por que a articulação do cotovelo... Opa! Por que a articulação do cotovelo ela é sinovial? Por que ela é composta? E por que ela é uniaxial? Tá? Outro exercício. Articulação metacarpo-falangiana. Metacarpo-falangiana é o dedão lá, né? Metacarpo, falangiana, são as falanges, né? Que é o dedo indicador. Tá? Por que ele é sinovial? Por que ele é simples? E por que ele é biaxial? Então, são situações que vocês... Isso aqui é todo um exercício para vocês fazerem prova, tá? Articulação... Opa, desculpa. De novo. Opa. Aparece para vocês aí, gente, o que é? Opa, desculpa. Numeral. A articulação glenumeral, que é do ombro, sinovial, simples e triaxial. Então, isso aqui são exercícios que vocês vão ter que fazer para encaixar todas essas articulações dentro desse processo, tá? Se vocês estudarem isso aqui, tranquilamente, vocês vão se sair muito bem nas provas, tá? Gente, cansativo? Um pouco, professor. Um pouquinho, né, cara? Um pouco, hein, professor? Eu sei disso. É bem cansativo realmente, tá?